Tudo bom, pessoal? Então, nessa questão, a Joana está tirando bolas de uma caixa. Ela tira a bola e não devolve, ou seja, sem repetição. E em cada bola tem um número entre 1 e 2017. E a gente quer saber algumas propriedades sobre essa brincadeira que ela está fazendo. Então, no item A, está perguntando qual que é o número mínimo de bolas que a Joana tem que tirar para, com certeza, tirar pelo menos uma que seja múltipla de 3. Ou seja, é uma coisa de sorte e azar, mas ela não quer deixar para o azar. Ela quer tirar um número muito grande para ter certeza que, no mínimo, uma delas vai ser múltiplo de 3. Vamos pensar, como é que são essas bolas? Como é que a gente vai organizar os múltiplos de 3? Como é que a gente vai achar esse padrão? A gente vai organizar dessa maneira. As bolas eu vou colocar em 3 colunas. Coluna 1, 2, 3, depois 4, 5, 6 e assim por diante. Quais são as bolas que a Joana está interessada? Ela está interessada nas bolas que são múltiplos de 3, ou seja, na bola que tem o número 3, na bola que tem o número 6, depois na bola que tem o número 9. Mas quantas bolas tem mesmo? 2017. 2017 dividido por 3, pega o 20 dividido por 3, 6, 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2, baixo 1. 21 por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Baixo 7. 7 por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Ou seja, essa última bola que ela tem, a bola 2017, tem resto 1 quando eu divido por 3. Qual que é essa coluna das bolas que tem resto 1? É essa primeira. Ou seja, quando a gente vai organizando essas bolas aqui, a última bola que a gente colocou está nessa coluna. Vamos colocar as bolas anteriores só para a gente deixar tudo bem completinho e bonitinho. Aqui vai ter a 2014, aqui a 2015 e aqui a 2016. Ou seja, se a gente organizar as bolas nessas 3 colunas, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 2014, 2015, 2016 e 2017. Ela quer sortear uma quantidade de bolas para ter certeza que, no mínimo, uma dessas bolas está nesse grupo. Quantas bolas que tem nesse grupo? 672. E quantas bolas tem nesses outros 2 grupos aqui? Nessa daqui vai ter 672 também. E na primeira tem uma a mais, que é esse resto 1 aqui. Vai ter 673 bolas. Qual que seria o maior azar que ela poderia ter? Ela começou a sortear bolas e só vinha desses 2 grupos aqui. Enquanto ela estiver pegando bola desses 2 grupos, ela não ganhou o jogo. Então ela poderia ter, por uma coincidência tão horrível para ela, pego as 673 bolas do grupo A, mais as 672 bolas do grupo B, e ainda não ia ter sorteado nenhuma bola do grupo C, que é o grupo que a gente está interessado. Isso daqui dá 1.345. Ou seja, ela conseguiria ter sorteado 1.345 bolinhas em sequência, sem tirar nenhuma do grupo C. Mas o que aconteceria se ela tirasse 1.346 bolinhas? Será que se eu sortear 1.346 bolinhas, com certeza uma vai ser do grupo C? Bem, parece que sim, porque se eu sorteei 1.345 e eu só consegui sortear grupo A e B, a próxima bolinha eu não tenho nenhuma escolha. Eu não tenho outra alternativa a não ser uma bolinha do grupo C. Mas como é que eu faço para mostrar isso? Bem, a gente pode pensar um pouquinho.
Se eu sorteei 1.346 bolinhas, não tem como não ter nenhuma do grupo C. Porque se não tiver nenhuma do grupo C, eu vou ter que distribuir 1.346 bolinhas em 1.345 espaços. Não tem espaço para colocar 1.346 bolinhas entre 1 e 2017 nesses dois grupos. Por isso, a resposta de fato é 1.346. Bem, vamos continuar com a questão com o item B. Agora, em vez dela querer uma bola múltipla de 3, ela quer pegar duas bolas com certeza que a soma seja múltipla de 3. Ou seja, ela não quer mais agora a bola 3 só. Ela quer uma bola mais outra, fazer a soma e que essa soma seja múltipla de 3. Como é que é possível fazer dois números serem, a soma desses dois números ser múltiplo de 3? Tem duas alternativas. Ou os dois são múltiplos de 3, esse seria um primeiro caso bom. Vamos colocar aqui os casos bons. O primeiro seria as duas bolas que ela sorteou serem do grupo C. Porque se eu pego dois números múltiplos de 3, a soma é múltiplo de 3 também. Agora, tem um segundo caso. Por exemplo, vamos pensar, se eu pegasse o 1 e o 5, a soma deu 6, deu múltiplo de 3. Se eu pegasse o 2014 e o 2, deu 2016, que é múltiplo de 3. Sempre que eu pegar uma bola do grupo A e uma bola do grupo B, a soma dessas duas bolas vai ser múltiplo de 3. Por quê? Porque o resto da divisão dessas bolas por 3 é 1. O resto da divisão do número dessas bolas por 3 é 2. Então, a soma teria resto 3 da divisão por 3. Só que resto 3 não pode, vira resto 0. Então, quando eu pego uma bola do grupo A e uma bola do grupo B, também é um caso bom. O segundo caso bom é quando eu pego uma bola do grupo A mais uma bola do grupo B. Agora, será que tem alguma outra maneira de ser um caso bom, da soma desses dois números ser múltiplo de 3? Não, não tem. Porque se eu pegar um múltiplo de 3 mais alguém que tem resto 1, isso dá resto 1. Se eu pegar um múltiplo de 3 mais alguém que tem resto 2, isso tem resto 2. Se eu pegar alguém que tem... Bem, e esses dois aqui já é um grupo bom. Só que se eu pegar 2 que tem resto 1, vai dar resto 2. E se eu pegar 2 que tem resto 2, vai dar resto 1 a divisão. Então, esses são os dois únicos casos que ela está interessada. Agora, vamos dizer de novo que ela tenha muito azar. Vamos tentar pensar como é que ela conseguiria sortear bolas de maneira a não conseguir nem uma dupla no caso 1 e nem uma dupla no caso 2. Bueno, se ela pegasse todas as primeiras bolas no grupo A ou no grupo B, ela não conseguiu chegar em nenhum caso, nenhum dos casos bons. Como o grupo A é maior, a gente pode começar pensando assim. Um caso ruim seria eu ter sorteado as 673 bolas do grupo A. Agora, a próxima bola que eu sortear, se for do grupo B, eu consigo cair no caso 2. Eu pego qualquer uma dessas 673 e pego essa última que eu sorteei do grupo B e eu caio no caso 2. É um dos casos bons. Então, a gente vai pensar que a próxima bola não é do grupo B. Ela tem que ser do grupo C, para eu ainda não conseguir estar num caso bom. Só que se eu sorteio uma bola do grupo C, eu posso, ainda caiu num caso ruim. Será que a próxima bola que eu sortear, que eu já disse que não pode ser do grupo B, pode ser do grupo C? Será que as duas próximas poderiam ser do grupo C? Aí é que tá. Não. Se eu sorteasse duas em sequência do grupo C,
eu caí no primeiro caso bom. Então, esse caso ruim, com 674 bolinhas, é uma maneira dela ter bastante azar. A próxima parte que a gente tem que analisar é o que acontece se ela sorteasse 675 bolinhas. Será que sorteando 675 bolinhas, independentemente do que aconteça, ela sempre vai ter duas que ou caem no caso 1 ou caem no caso 2? Vamos ver. Se eu tirei 675 e dessas 675, duas ou mais estão no grupo C, eu já tenho um caso bom. Então, esse daqui seria um primeiro caso. Se duas ou mais estão no grupo C, já está ok. Então, a gente pode analisar o caso que eu sorteei 675 bolinhas, mas no máximo uma no grupo C. Ou seja, eu tenho, então, se duas ou mais no grupo C, está ok. Vamos ver o próximo caso. Se eu tenho, no máximo, uma no grupo C, o que acontece? Então, eu tenho, no mínimo, 674 bolinhas para dividir entre os grupos A e B. Mas espera aí, a gente tem 674 bolinhas diferentes que eu estou tendo que distribuir entre os grupos A e B. Não tem jeito de eu colocar 674 bolinhas dentro do grupo A, nem dentro do grupo B. Então, eu tenho, no mínimo, uma em A e uma em B. Eu tenho que ter bolinhas nos dois grupos. Se eu tenho bolinhas tanto no grupo A quanto no grupo B, eu caí no segundo caso bom. Então, 675 bolinhas, com certeza eu tenho ou duas no grupo C, ou uma no grupo A e uma no grupo B. E essa é a resposta, 675. Então, vamos para o item C. A Joana vai continuar a brincadeira de tirar bolas sem reposição desse cesto que ela tem. E ela vai continuar interessada numa brincadeira que faz uso de duas das bolas que ela tirou. Mas agora é um pouquinho mais complicado. Ela quer pegar, com certeza, duas bolas que satisfaçam duas propriedades. A primeira, que a soma seja múltiplo de 3. E a segunda, que a diferença seja múltiplo de 2. Ou seja, ela quer pegar duas bolas e uma vai ter um valor x e a outra vai ter um valor y, e ela quer que x mais y seja um múltiplo de 3, ou seja, é 3 vezes algum número inteiro, k, mas ela também quer que a diferença seja múltiplo de 2, ou seja, que x menos y seja 2 vezes um certo inteiro, j. Bem, agora a gente tem que parar e pensar um pouco e tentar simplificar essas duas hipóteses, essas duas propriedades que ela busca em uma só. Vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente vai escrever 3k, que é x mais y, em termos do x menos y. A gente vai dizer que isso é x menos y mais 2y. Notem que isso é verdade. Por quê? Porque aqui, o que tem aqui na esquerda é igual ao que tem aqui na direita. Porque menos y mais 2y é y e o x continua aqui. Bem, mas por que eu fiz isso? Olha só, x menos y é 2j. Então, x menos y é par. Bem, 2y também é par. Então, o que a gente visualizou aqui? Que essa soma é um número par, porque somar número par com número par sempre dá um número par.
Em particular, o 3 vezes o k é um número par. Mas espera aí, se 3 vezes k é par, o k é par. Então, aqui a gente já tira uma coisinha, que o k é um número par. Mas se k é par e x mais y é 3 vezes k, então o x mais y também é par. Se o x mais y é par e múltiplo de 3, o x mais y é múltiplo de 6. Então, isso é a primeira coisa que a gente visualizou. Essas duas hipóteses nos dão que x mais y é algum múltiplo de 6. Ok, mas isso é só, por enquanto, uma brincadeira. A gente só viu uma propriedade do x mais y. Agora, o que eu vou dizer para vocês é que essa propriedade define essas outras duas. Ou seja, se a gente tem dois números, x e y, cuja soma seja um múltiplo de 6, então, obrigatoriamente, o x mais y é múltiplo de 3. Bem, isso já está feito, porque múltiplo de 6 sempre é múltiplo de 3 também. Mas a diferença tem que ser um número par. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a mesma conta que tem aqui no quadro, só que de trás para frente. Em vez da gente começar com o x mais y, que era o 3k, eu vou começar com o x menos y. E eu quero mostrar que ele é par. Então, olha como é que eu vou fazer. X menos y é igual a x mais y menos 2y. É a mesma brincadeira aqui, só que do outro lado. E agora eu só observo que x mais y, como é múltiplo de 6, é par. E menos 2y também é par. Então, aqui eu estou fazendo a soma ou a subtração, né, de dois números pares. A subtração de dois números pares é, de novo, um número par. Então, o x menos y é um número par, ou seja, ele satisfaz a hipótese número 2, bastando para isso que o x mais y não seja só múltiplo de 3, mas múltiplo de 6. Então, agora, a gente vai poder simplificar o nosso problema para, em vez de duas propriedades, a gente vai usar uma única propriedade. A gente vai querer que essas duas bolas que a Joana sorteou sejam a soma múltipla de 6. E é daí que a gente vai continuar. Agora, de novo, como é que a gente vai conseguir pegar dois números, x e y, e que a soma deles seja um múltiplo de 6? O primeiro caso, que é o mais trivial, é quando cada um deles for um múltiplo de 6. Ou seja, quando eu pegar dois elementos do grupo U. Se eu pegar dois elementos do grupo U, tá ok. Eu consigo que a soma deles seja múltiplo de 6. Outro caso, que é mais ou menos simples, é quando eu pego dois elementos do grupo R, dos que deixam resto 3 na divisão por 6. Porque se eu pego dois elementos desses daqui, a soma não pode ter resto 6, é aquela coisa que a gente já tinha comentado, então vira resto 0, ou seja, é um múltiplo de 6. Então, se eu pegar dois elementos do grupo R, também está ok. Agora, quais são as outras possibilidades? Bem, só olhando aqui alguns exemplos, a gente já vê que se eu pegar o 1 com o 5, a soma dá 6, é múltiplo de 6. E mais geralmente, se eu pegar qualquer número cujo resto da divisão é 1 por 6, e pegar outro número cujo resto da divisão por 6 é 5, e somar, o resto da divisão desse número por 6 é 0, ou seja, é um múltiplo de 6. Então, se eu pegar um elemento do grupo P com um elemento do grupo T, também é mais um dos nossos casos bons. Outra maneira de fazer é pegar um elemento do grupo Q, ou seja, resto 2, e um elemento do grupo S, ou seja, resto 4. Então,
esse daqui também é mais uma maneira da gente fazer com dois números que a soma seja múltipla de 6. Será que são todos os casos? Sim, mas vamos pensar um pouquinho. Primeiro, se eu pegar 2 com resto 1, vai dar resto 2. Então não dá. 1 resto 1 com resto 2 dá resto 3, resto 1 com resto 3 dá resto 4, e assim sucessivamente. Não é difícil ver que esses são todos os casos possíveis. Bem, então a gente viu quais são os casos bons. Vamos pensar o que seria o pior caso possível. Como é que ela conseguiria sortear diversas bolinhas, o maior número possível, sem ter conseguido formar um par que seja com a soma múltiplo de 6? Bem, primeiro caso, ela poderia pegar todo mundo do grupo P. Lembra que se eu pegar duas bolinhas do grupo P, não dá múltiplo de 6 a soma deles. Então, eu poderia ter pego as 337 bolas do grupo P. Se eu peguei todas as bolas do grupo P e eu não quero cair num caso bom, lembra que eu não posso pegar nenhuma bola do grupo T. Então, aqui, elimina a possibilidade de eu pegar bolas do grupo T. Bem, mas eu poderia pegar bolas de outros grupos, porque o P com o Q, por exemplo, não é um caso bom. Então, além de ter sorteado 337 bolas do grupo P, eu poderia ter sorteado as 336 bolas do grupo Q. Mesmo que eu tenha sorteado todas essas de P, todas essas de Q, ainda assim não consigo formar um par que seja com a soma múltiplo de 6. Quando eu pego as 336 de Q, eu automaticamente não posso mais pegar nenhuma de S. Ok, mas isso ainda não restringiu os outros grupos. Por exemplo, o grupo R, eu ainda poderia pegar uma bolinha, mas só uma, porque se eu peguei duas, eu caio num caso bom. E lembra que eu estou analisando o caso ruim, o caso que ela teve mais azar. Então, eu poderia ter pego uma e só uma bolinha do grupo R. Agora, o grupo S e o grupo T eu já restringi, mas eu ainda não restringi o grupo U. E a última bolinha que ela sorteou poderia ser uma bolinha do grupo U. Se ela fez esse sorteio, ela teve o maior azar que ela conseguiu, pelo menos o que a gente encontrou por enquanto, e sorteou ao todo 7 mais 6, 13, mais 1, 14, mais 1, 15, vai 1, 1 mais 3, 6, 1 mais 3, 4, mais 3, 7. Ela sorteou 675 bolinhas e não conseguiu que duas delas, a soma, fosse múltiplo de 6. Bem, o que falta agora a gente analisar? Será que, se ela sortear 676 bolinhas, ela automaticamente consegue um par que tenha um desses casos bons? Vamos ver. Então, vamos tentar analisar o sorteio de quaisquer 676 bolas. O que poderia acontecer? Bem, agora a gente começa a analisar caso a caso. Poderia ter acontecido de cara duas dessas 676 estarem no grupo U, ou seja, eu ter sorteado dentro dessas duas múltiplas de 6. Então, se eu tenho, no mínimo, duas dessas em U, aí eu caí num dos casos bons. E tá ok. Segundo caso, eu não tenho, no mínimo, duas em U. Ou seja, eu tenho, no máximo, uma em U. Então, esse caso pode não acontecer. Mas, digamos que eu tenha, no mínimo,
duas. No outro grupo que eu posso pegar duas, e isso é um caso bom, em R. Se eu peguei, nesse sorteio, duas em R, também é um caso bom. Eu pego essas duas, somo e formo um múltiplo de 6. Então, a gente teria que analisar o terceiro caso, onde eu tenho no máximo uma em U e também no máximo uma em R. Então, o terceiro caso, eu tenho no máximo uma em U e no máximo uma em R. O que acontece se eu sorteei 676 bolinhas e eu tenho no máximo uma delas em U e no máximo uma delas em R? Bem, isso me diz que eu tenho no mínimo 674 nos outros grupos. Ou seja, em P, Q, R, aliás, R não, em S e T. Agora, dessas 674 divididas nesses 4 grupos, o que aconteceria para dar um caso bom? Se eu tivesse uma bolinha em P e uma bolinha em T, estaria feito. Então, eu vou juntar esses dois de novo com uma setinha. Isso daqui me daria um dos casos bons. E se eu tivesse uma em Q e uma em S, também me daria um caso bom. Então, agora, a nossa análise vai ser para mostrar que se eu tenho 674 bolinhas distribuídas nesses 4 grupos aqui, então eu tenho que ter, ou no mínimo, uma em Q e uma em S, ou uma em P e uma em T. O que está acontecendo então? Eu estou distribuindo essas bolinhas em 2 grandes grupos. Um que eu posso chamar do grupo azul, do P com o T, e o outro que eu posso chamar do grupo amarelo, do Q com o S. Bem, se eu tenho um número de bolinhas lá e eu tenho que dividir em 2 grupos, o que acontece? Pelo menos um desses 2 grupos vai ter a metade dessas bolinhas. Ou seja, eu vou ter que dividir em 2 casos agora, quando o grupo amarelo tem a metade ou mais, e depois quando o grupo azul tem a metade ou mais. Então, eu vou dividir em 2 subcasos. Vamos pensar no primeiro. O primeiro subcaso é quando o Q com o S, o Q união com S, ganhou, tem, no mínimo a metade. Ou seja, 337 bolinhas. Se acontecer do Q união S ter no mínimo 337 bolinhas, o que acontece? Vamos ver. Olha só, o Q teria espaço para só 336 bolinhas. O S também tem espaço para só 336 bolinhas. E eu estou dizendo que nessa união, que nesses 2 grupos juntos, tem que ter 337 bolinhas. Então, não podem estar todas no mesmo. Elas têm que se dividir. No mínimo, uma delas vai ter que cair num grupo e outra delas em outro grupo. Isso daqui me diz que eu tenho, isso daqui me diz que eu tenho, no mínimo, uma em Q e uma em S. Ou seja, eu estou num caso bom. Então, eu tenho, no mínimo, uma em Q e uma em S. E eu estou num caso bom. Ok, mas poderia ter acontecido que eu não tenho 337 bolinhas nesse grupo, que eu tenho menos que 337 no Q união com S. O que acontece se eu tenho menos de 337 no Q união com S? Bem, eu vou ter que ter no mínimo 338 no outro grupo, no P união com T. Esse seria o nosso subcaso 2. Eu tenho no P união com T, no mínimo, 338 bolinhas.
Se eu tenho, no mínimo, 338 bolinhas, nessa união de dois grupos, no P união com T, eu posso usar o mesmo raciocínio do subcaso 1. No P união com T, o maior grupo é o P, onde cabem só 337 bolinhas. O outro grupo, o T, cabem só 336 bolinhas. Então, não tem como essas 338 bolinhas caírem todas no mesmo grupo. Elas têm que se dividir. Eu tenho que ter no mínimo uma no grupo P e no mínimo uma no grupo T. Então, eu caí novamente, pego essa do grupo P, pego essa do grupo T e eu sei que a soma dá múltiplo de 6. E agora a gente observa que esses são todos os casos possíveis para um sorteio de 676 bolinhas. Então, não importa como for esse sorteio de 676 bolinhas, eu sempre acabo em um dos casos bons, ou seja, eu sempre consigo duas bolinhas cuja soma é um múltiplo de 6. E isso termina a questão.